E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam uma outra pergunta para que eu responda no vídeo da semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários aí para opinar sobre as perguntas que eu vou responder nesse vídeo e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Começo com a pergunta do Pedro Lemes. Você acha que o Kaká dando uma de rei dos stories, tipo o Fred no início de 2019, pode prejudicar o elenco? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu não acho que isso vá prejudicar o elenco, até porque eu não acho que seja uma coisa exagerada, que o Kaká esteja aí mais focado nos stories do que no campo, né? E o que eu acho mais interessante é que boa parte dessas brincadeiras, dessas zoeiras do Kaká aí com a torcida, com os demais jogadores, isso está sendo feito até nos canais do clube, né? Então, de certa forma, é uma coisa que o próprio Cruzeiro, como instituição, tá, de certa forma, incentivando, né? Tá gostando da brincadeira, ele já fez o negócio lá falando que se bater 400 mil inscritos no canal do YouTube, ele vai pintar o bigode de louro. Tem lá a comemoraçãozinha, aquela dancinha, aquela passada esquisita dele lá. Teve um dia que eu rachei de rir dele ensinando a fazer uma limonada que tinha mais açúcar do que tudo. Mas eu acho ele um cara realmente engraçado, realmente resenha ali. E o mais legal dessa participação dele é que quem mais dá uma nota no vídeo é ele, né? E ele exatamente é quem mais zoa. E eu acho isso importante, né? Pra quem quer ser o engraçadão, o bem-humorado, você tem que aceitar ser zoado, né? E ele parece aceitar numa boa. É um jogador que parece ser muito querido dentro do grupo. E só pontuando brevemente sobre o Fred, que eu não gostaria de perder tempo falando sobre ele, o menor dos problemas do Cruzeiro na temporada passada foram os stories do Fred, né? Até porque pelo menos o semancol ele tinha de só fazer as piadinhas, as zoeiras, enquanto o Cruzeiro tava bem, né? Enquanto a gente tava ganhando o Campeonato Mineiro, que ele foi o artilheiro, ele fez o gol do título, a gente não pode esquecer isso também. Então naquele momento a zoação era de boa, por mais que era de muito mau gosto, era bem feio ver o Egídio com aqueles negócios de piscininha lá, mas o Fred. Mas quando o negócio realmente azedou pro nosso lado, que começou com aqueles problemas de diretoria, de corrupção, de sei lá o que, de salário atrasado, o Fred não postava mais nada, né? Então assim, não acho que esse tipo de coisa seja negativa, até porque é muito bem aceita dentro do grupo. E acredito que pela comissão técnica que o Cruzeiro tem, se houver algum excesso, alguma coisa que esteja saindo do ambiente saudável, certamente ali o Enderson, o Drubski, alguém vai puxar a orelha e vai corrigir essa situação numa boa. Eu realmente não vejo problema. O Henrique Alves pergunta: o que você acha mais difícil, o Cruzeiro subir para a Série A esse ano ou permanecer nela no ano que vem? Corremos o risco daquele efeito ioiô? Henrique, obrigado pela pergunta. Todo time que sobe, né, da segunda para a primeira divisão, ele corre o risco do efeito ioiô, e o objetivo dele na primeira temporada sempre tem que ser ficar na primeira divisão. Esse é o objetivo. Ah, mas o Cruzeiro tem que pensar em outras coisas. Você pensa em permanecer na primeira divisão, você conseguiu acertar essa pontuação, aí você vai pensar em Sul-Americana, aí você pode sonhar com Libertadores. É assim que funciona, tá? Time recém-promovido para a primeira divisão não pode ficar sonhando lá na frente, tem que firmar o seu talo ali, né? Firmar a sua bandeira na Série A. É isso que o Cruzeiro vai precisar caso consiga subir esse ano, que é uma coisa que todo mundo espera. Mas o que é mais difícil? É subir ou permanecer? Eu não tenho dúvida que é subir, tá? Até por causa da nossa crise financeira, esse monte de problema vindo toda hora, é dívida daqui, dali, é problema de Profut, é isso, é aquilo, é processo. Enfim, esse monte de rolo que o Cruzeiro tem hoje, considerando também que a arrecadação nessa temporada é muito menor, então a nossa capacidade de montar um time forte também é muito menor, a nossa capacidade de pagar a dívida também é muito menor. Então, por tudo isso, subir para a Série A é o maior desafio. A partir do momento que você sobe, você passa a receber mais grana, você consegue equacionar melhor as suas receitas, você consegue investir um pouco mais em jogadores, e é claro, o nível de disputa da Série A é mais alto que o da Série B, falando no ponto de vista técnico mesmo, né? Não competitivo, porque a competitividade da Série B é a mesma ou até maior. Mas por tudo isso eu considero que essa temporada é o desafio mais complicado que a gente tem. Até porque, convenhamos, né? Você ficar entre os 4 primeiros de um campeonato, você tem que ganhar muito mais jogos do que para você ficar ali entre os 16 primeiros, né? Então assim, para você ficar na primeira divisão, basta você ser medíocre. Se você fizer uma campanha medíocre na acepção da palavra, né? Uma campanha
mediana, você consegue ficar na primeira divisão. E o que aconteceu ano passado com o Cruzeiro, o medíocre não define, né? É muito pior, foi uma desgraça completa. O Rubens Viana pergunta, uma dúvida, já que a Série B terminará só no ano que vem, os jogadores que vieram por empréstimo até o final do ano irão embora durante o campeonato, ou tem a possibilidade do Cruzeiro estender os contratos até o fim do Brasileirão? Rubens, obrigado pela pergunta. Até esse momento a CBF, as entidades que organizam o futebol brasileiro, não se manifestaram oficialmente sobre isso. Mas a gente deve seguir o exemplo do que aconteceu na Europa e provavelmente vai ser a mesma coisa aqui no Brasil. Cada caso é negociado individualmente, tá? O clube tem que negociar com o atleta um aumento desse contrato, né? Uma prorrogação do vínculo por mais 1, 2 meses, dependendo da situação, porque a Série B acaba em janeiro, a Série A acaba em fevereiro. Mas o melhor time que a gente viu esse exemplo acontecer foi o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain, assim como quase todos os clubes europeus, eles fazem contrato com os jogadores até o final do mês de junho, né? E como teve o negócio da pandemia, a temporada foi aí estendida até agosto, vários clubes lá, o PSG foi um deles, saíram negociando individualmente com os jogadores. Teve atleta que não aceitou, como foi o caso do Cavani, que não aceitou a renovação, cumpriu o contrato e ficou livre, né? Nesse momento pode ir para onde quiser. Teve a situação do Meunier, né? Que é aquele lateral belga que assinou com o Borussia Dortmund, então ele ficou até 30 de junho no PSG, aí assinou com o Borussia, aí depois eles tentaram ainda pedir o jogador por empréstimo para o Borussia para ele poder jogar a reta final de Champions League, mas não foi possível, não chegaram a um acordo. E teve casos como o do Thiago Silva, Choupo-Moting também, que eles acertaram renovação de contrato por questão de 1, 2 meses, só para ir até o final da Liga dos Campeões. E isso aconteceu com diversos clubes em diversos locais, tá? Se o clube não quiser continuar com aquele jogador, tipo assim, o camarada tá em fim de contrato, você não é obrigado a dar mais 2 meses de contrato com ele para terminar a temporada. Encerrou o vínculo, tchau e bênção, tá? E na questão dos contratos de empréstimo, eu acho que isso aí vai ter que ser realmente conversado caso a caso. Por exemplo, Renato Kaiser e Orejuela, que são jogadores que poderiam ser úteis ao Cruzeiro. Nessa fase da temporada, vai estar no finalzinho do campeonato, não vale a pena trazer esses caras de volta para talvez nem poder jogar, né? Porque normalmente tem um prazo de inscrição e aí já não vai poder inscrever os jogadores na Série B. Então é melhor você renovar o empréstimo para mais 2 meses e deixar o cara terminar a temporada no outro clube. E a única situação que me deixa um pouco em dúvida é com relação a jogadores que estão emprestados ao Cruzeiro, mas que os seus contratos com o clube de origem encerram em dezembro, tá? E aí a gente pode falar do Jean e do Regis, que são jogadores. O Jean tem contrato com o Palmeiras só até dezembro desse ano e o Regis com o Bahia também só até dezembro. Mas no caso dos dois existe um contrato, né, uma negociação já adiantada para que eles se tornem jogadores do Cruzeiro em definitivo assim que terminar o contrato, caso o Cruzeiro suba para a Série A. Vai ser conversado caso a caso? Isso é uma coisa que realmente a gente não tem uma resposta, mas vai rolar uma negociação até o final da temporada. Mas não existe um padrão do seguinte sentido: todos os contratos encerrados em dezembro vão ser prorrogados até janeiro ou até fevereiro. Isso não existe, cada caso vai ser negociado mesmo. Stephanie Pereira pergunta, com relação à transmissão, onde vai passar os jogos do Cruzeiro na Série B? Stephanie, obrigado pela pergunta. O Cruzeiro tem contrato de transmissão dos jogos pela televisão, né, até 2024 assinado com a Rede Globo, tá? Então os jogos do Cruzeiro vão ser transmitidos no Grupo Globo. Na verdade, todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, todos os clubes, eles têm contrato de transmissão com a Globo. Então tudo vai ser transmitido aí ou por Globo, ou por Sport TV, ou por Premier FC. Garantia de transmissão de todos os jogos é realmente para quem tem o PFC, né, o pacote Premier. O que já foi divulgado até agora foram as 9 primeiras rodadas, né, as transmissões aí dos 9 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, e por lá já foi definido que o Cruzeiro vai ter 2 jogos em domingos 4 da tarde, né, jogos em TV aberta, que vão passar naturalmente na Globo Minas, pelo menos aqui para Belo Horizonte. A gente vai ter também outras partidas no Sport TV, mas de toda forma todas elas vão passar pelo menos no PFC, tá? Então a gente não vai ter nenhum jogo do Cruzeiro no escuro, né? Todos eles vão ter transmissão. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta, qual foi o ano que você se iludiu com o Cruzeiro depois que o time fez grandes contratações e montou um bom time? Carlos, obrigado pela pergunta. Bom, foram muitas temporadas aí que o Cruzeiro criou uma expectativa e não justificou, né?
Falar de 2019 seria uma situação até meio óbvia, né? Porque o Cruzeiro tinha um elenco muito caro, era taxado ali como um dos favoritos na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o caldo entornou muito cedo, né? Mas de toda forma, quando a gente olhava para a montagem de elenco do Cruzeiro, para as contratações que foram feitas e o futebol jogado naquele início de ano, o Cruzeiro ficou invicto até o mês de abril, salvo engano. Então naquele momento eu olhava para o Cruzeiro como um time que poderia ganhar mata-mata mais uma vez, né? Até pelo estilo do Mano e tudo mais, as ideias de jogo, o elenco que a gente tinha. Eu acreditei nesses últimos anos, tanto 2018 quanto 2019, que o Cruzeiro poderia ter ganho a Libertadores. E de fato o Cruzeiro poderia ter ganho, como ganhou 2 Copas do Brasil, por exemplo. Mas em Campeonato Brasileiro, competição de regularidade, definitivamente o Cruzeiro nunca passou nem perto de sonhar com o título, né? A gente realmente tinha um time muito talhado a jogar meia dúzia de partidas por ano, porque jogar regularmente em alto nível o Cruzeiro não conseguia com o Mano Menezes. Mas teve uma temporada que eu fiquei bem animado com o Cruzeiro, que foi 2006, cara. Porque o Cruzeiro contratou naquela ocasião 3 atacantes, né? Contratou o Giovanni Elber, que era o centroavante, contratou o Araújo, que tinha feito uma temporada espetacular, acho que tinha feito mais de 40 gols lá no Japão e tinha jogado muita bola anteriormente pelo Goiás, e contratou o Gil também, que era muito bom atacante na época de Corinthians e tal, e depois simplesmente acabou. Eu nunca entendi muito bem o que aconteceu com o Gil, mas ele era um baita atacante. E esses 3 jogadores, quando o Cruzeiro contratou os 3, eu falei, mano, esse Cruzeiro aí vai dar trabalho, né? Mas acabou não sendo o caso. O Cruzeiro até ganhou o Campeonato Mineiro, o Elber teve ali um papel importante, a gente liderou o Campeonato Brasileiro no começo e depois perdeu muita força, mas foi um campeonato que a gente foi prejudicado porque o Araújo sofreu uma lesão muito grave, praticamente não jogou durante o ano. O Gil jogou o primeiro semestre e foi vendido para o futebol espanhol, né? Ele ficou muito pouco no Cruzeiro. E o Elber, que começou muito bem, fazendo gols e tudo mais, logo teve uma situação dele ser comentarista da Copa do Mundo lá na Alemanha, e depois ele voltou, teve uma lesão também, demorou a retomar a forma física, e o Cruzeiro fez um campeonato brasileiro bem mediano mesmo, não foi legal. 2009 também eu diria que foi uma temporada que iludiu bastante, né? E a gente acabou não ganhando nada de relevante, só ganhou o campeonato estadual, porque era uma temporada que a gente tinha ali um time amadurecido do ano anterior, a gente já tinha passado por uma eliminação pro Boca na Libertadores, então a gente via o time do Cruzeiro mais cascudo, mais preparado. Teve a chegada do Kleber, que estava jogando muito bem, o Thiago Ribeiro, né, que era ali um bom atacante para fazer dupla com ele, teve o Wellington Paulista chegando também. Então assim, foi uma temporada que eu esperava mais do Cruzeiro e infelizmente a gente acabou perdendo aquela final, né, porque assim, era um ano que o Cruzeiro tinha todos os ingredientes para ganhar a Libertadores e infelizmente vacilou na hora H. Para fechar em 3, eu diria que foram essas temporadas então que me deixaram bem decepcionado aí, porque o Cruzeiro poderia ter conseguido algo melhor, tinha material humano para isso, mas infelizmente fez temporadas ou medianas ou ridículas, como aconteceu em 2019. Pedro PHCC3 pergunta: o que você acha do Cruzeiro fazer que nem o Corinthians, cobrar um valor para colocar foto das pessoas nas arquibancadas? Seria uma forma de ganhar dinheiro para as dívidas. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu sinceramente, cara, eu acho que qualquer iniciativa que renda dinheiro pro Cruzeiro nesse momento, ela é válida, tá? Eu não sou contra nenhuma. Se é para pintar dinheiro, se vai ter gente disposta a pagar, que façam, que rendam dinheiro, eu não tenho nada contra. Mas esses torcedores de papelão aí não são exatamente uma coisa que eu acho super legal. A gente viu acontecer inicialmente, foi no Borussia Mönchengladbach, né, lá na Alemanha, que lançou essa ideia quando voltou o futebol lá atrás na Alemanha. Eles foram o primeiro clube maior assim que a gente viu fazer e botaram muita gente, né, altas fotinhas impressas lá, até jogadores também pagaram, botaram suas fotos assistindo o próprio jogo, né? O que é uma coisa um pouco engraçada, até quando a gente para pra entender a lógica da coisa. Mas eu não tenho nada contra não, velho. Mas também não tem nada a favor, porque eu acho que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. O jogador não vai nem olhar se tem alguma cara impressa num boneco de papelão lá na torcida. Eu gosto, por exemplo, da coisa do som, sabe? Eu acho legal que tenha um clima, né? Por mais que o jogador não sinta a presença da torcida, é lógico que não é a mesma coisa, não tem nem comparação, mas eu acho interessante que você tenha ali um barulho, um negócio diferente, até pro jogador, eu acho que funciona pro cara se manter um pouco mais concentrado no jogo também. Mas o bonecão do posto lá, seja um boneco inflável, que seja, eu acho que não vai fazer grande diferença não, cara. Não tenho nada contra, se é pra gerar dinheiro pro clube, faz esse trem aí e quem gostar que pague, mas eu particularmente não daria meu dinheiro nisso não. Pedro Henrique Silva pergunta: pra você subir como campeão ou não na Série B e por quê? Pedro, obrigado pela pergunta.
pergunta, eu tenho quase certeza que eu já respondi essa algumas vezes em vídeo, mas enfim, vamos para mais uma dela. Para mim, o Cruzeiro deve subir da forma mais tranquila, mais confortável e menos sofrida possível. E por uma questão matemática, o lugar mais tranquilo, confortável e menos sofrido que você tem na Série B é o primeiro lugar. Tá? Então, por mim, eu prefiro que o Cruzeiro suba como campeão do que como vice, terceiro ou como quarto, né? Aquela coisa, se você tá no desespero ali, uma quarta vaga vale mais que um primeiro. Mas tendo condição de escolher, né? Eu prefiro ser campeão, coisa que eu acho que não existe na prática, o Cruzeiro vai ter que ralar demais para conseguir subir, mas se tivesse, assim, essa possibilidade de escolher, eu prefiro que o Cruzeiro suba como campeão. Não me incomoda em nada ter um troféu de Série B, tá? O que me incomodou muito na história do Cruzeiro foi ser rebaixado, principalmente da forma como foi, né? Não é que o Cruzeiro mereceu uma vaga de rebaixamento, o Cruzeiro merecia as 4, né? Foi uma temporada tão ridícula, tão horrorosa, com tanto problema, fazendo tanta vergonha no torcedor do Cruzeiro por tudo que acontecia, mais até fora do que dentro de campo, que no final das contas foi um alívio quando finalmente acabou aquele Cruzeiro e Palmeiras e a gente finalmente falou, estamos rebaixados, agora vamos olhar pra frente pra tentar subir. E indo um pouquinho além, se eu pudesse escolher, o Cruzeiro subia como campeão invicto, ganhando os 38 jogos, tá? Por mim é isso que eu queria ver o Cruzeiro passando por cima de todo mundo. Não tenho ilusão de que vai ser fácil, realmente não tem, tá? Mas eu quero o Cruzeiro subindo sem sofrimento. O cruzeirense não precisa de um dia de paz, o cruzeirense precisa pelo menos de um ano de paz depois de tudo que aconteceu com a gente. E para fechar, o Mário Lúcio pergunta: quais os livros que você já leu sobre histórias de futebol? Vale biografia. Mário, obrigado pela pergunta. Cara, eu gosto de literatura de futebol, mas eu não li muita coisa sobre isso até agora, tá? Inclusive tem muitas obras aí que eu tenho interesse de ler, que eu ainda não consegui. Na verdade, eu confesso que eu não tenho lido muito ultimamente, mas eu vou falar de vocês aqui de 5 livros que, por ironia do destino, estão comigo. Alguns não são meus, mas estão, que são esses aqui, ó, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, porque eu acho que são interessantes. Esse primeiro aqui, ó, Entre os Vândalos. Esse livro, ele é de um camarada que narra a experiência dele em meio aos hooligans ingleses lá na década de 70, se eu não me engano, década de 80. E eu li esse livro na época que eu tava fazendo minha monografia, que foi também com relação a essa coisa de torcidas organizadas lá na Inglaterra, aqui no Brasil e tudo. Então é um livro bem legal, conta a história. Esse camarada, ele é um jornalista que basicamente ele se embrenhou ali no meio dos hooligans de um determinado clube e tal, e ele meio que passou a ser um dos caras, sabe? Ele foi meio deixando de ser jornalista em determinado momento e foi entrando naquela loucura, e era muita violência, os caras estavam realmente meio loucos ali, e ele explica um pouco das origens, né, da questão social também, de muita pobreza e tudo que gerou aquele movimento social ali. Tem o futebol como um dos componentes, mas não é necessariamente sobre o futebol, tá? Tem esse livro aqui, do Tostão, A Perfeição Não Existe, esse livro também eu ganhei, esse Entre os Vândalos eu não ganhei, esse eu comprei. Esse do Tostão eu ganhei, conta uma série de histórias aí do Tostão, enquanto atleta, após jogador também. É uma figura espetacular, principalmente pra gente que é cruzeirense, né? É o maior artilheiro da história do nosso clube, é um cara que certamente vale a pena a gente prestar atenção no que ele diz. Esse livro aqui eu ainda não terminei de ler, na verdade eu peguei e comecei a ler ele umas 3 vezes e nunca terminei. Eu tenho um pouco de preguiça da figura do Guardiola, tá? Realmente não é o meu treinador favorito, reconheço que é um dos maiores da história do futebol, mas não é um cara que eu gosto tanto assim. Eu gosto muito mais do estilo, pelo menos do passado, do José Mourinho, porque o Mourinho atual virou o Mano Menezes, mas como personagem eu realmente gosto muito mais do Mourinho antigo, gosto muito mais do Klopp atualmente. Inclusive tem livro do Klopp, né? Eu pretendo ler ele em algum momento aí. E esse livro aqui não é meu, tá? Ele é do meu amigo Paulo Frota, né? Que inclusive tem uns 3 anos que esse livro tá aqui, eu não tô pretendendo devolver. Outra biografia que tem muito a ver com o nosso clube, esse livro do Alex aqui, que é muito legal. O Alex é um cara que conta muito bem a história, que tem alguns bastidores, inclusive da conquista do Cruzeiro em 2003, da Tríplice Coroa, né? O Alex é um cara muito foda, eu acho que todo cruzeirense gostaria de vê-lo de volta trabalhando no clube, seja como treinador um dia. E eu fecharia os 5 com esse livro aqui, ó, Os Números do Jogo. Ele já é um livro antigo, de algumas temporadas atrás, mas é um livro muito fritado, que ele fala muito sobre estatísticas, né? E como as estatísticas acabam explicando o jogo de futebol. Tem muita coisa que a gente acaba entendendo um pouco mais. E assim, se eu pudesse recomendar um desses 5 livros aqui para qualquer torcedor que não seja cruzeirense, seria esse Os Números do Jogo, porque eu acho que ele é um livro
muito louco, que abre muito a mente da gente para tentar entender um pouco mais estatísticas, detalhes do jogo, que costuma passar batido. E aproveito também para pedir sugestões para vocês, tá? Se tiver livros legais aí sobre essa temática de futebol também, fica à vontade, recomendem aí que eu vou tentar ler também e dou um feedback quando possível. Vamos trocar uma ideia, trocar umas experiências aí. E tá na hora de encerrar o vídeo porque ele já ficou longo, né? Se gostou, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar sua opinião sobre cada um dos temas que a gente abordou, sobre cada uma das perguntas e deixar seu questionamento pro vídeo da semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!